Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma pesquisa para a presidência da República e já adianto que é uma pesquisa com números bem esquisitos, metodologia esquisita. Tem também aqui a aprovação do governo Lula, tem também a imagem de alguns líderes políticos, né, se é uma imagem positiva, negativa, Lula, Bolsonaro, Nicolas, Haddad, muita gente. Vamos trazer então aqui vários e vários números, primeiro turno, segundo turno, com o Lula, sem o Lula. Mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a pesquisa foi feita pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, entrevistou 4.399 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio, mas esse entrevistou, qual que é a metodologia? Eu fui até pesquisar aqui, tá lá na CNN, que os levantamentos produzidos pelo Atlas Intel são marcados pelo uso de metodologia chamada recrutamento digital aleatório, na qual os entrevistados são selecionados durante a navegação de rotina pela internet. Bom, eu juro para vocês que eu acho esse método muito esquisito. Muito, muito. Nem todo mundo navega pela internet, então, por mais que mas todo mundo navega, não, tem gente que às vezes fica pouco e quem fica muito, então é estranho, eu não consigo entender esse método aqui, mas vamos trazer os números, e aí vocês concordam, discordam, gostam, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu achei muito esquisito, até porque ele entra em conflito com o que outros institutos têm trazido, já vou explicar. Por exemplo, vou pegar aqui um cenário com os candidatos de 2022. Hoje o Bolsonaro venceria as eleições. A margem de erro é de um pontinho só. Bolsonaro venceria 46,7 contra 43,9 do Lula. Então ele tem uma vantagem aqui de 2,8. Portanto, não estão empatados na margem de erro. Então Bolsonaro venceria Lula. Em terceiro, Ciro Gomes com 3,8. Branco nulo 2,5, Simone Tebet 2,1, outro candidato 0,7, não sei 0,3. Eu não sei se a forma como você coloca a pergunta ou essa metodologia é realmente estranha, mas Paraná Pesquisa, Datafolha, sai uma pesquisa da Quantivos e outros institutos têm mostrado que num cenário com Lula Bolsonaro, de fato, em alguns Lula vence por um pouco, outros Bolsonaro vence por um pouco, mas o Ciro tem pontuado na casa ali de 10, um pouco mais, um pouco menos. Aí aqui 3,8. No cenário 2, em que você tira o Bolsonaro, e aí você coloca o Tarcísio, quem lidera é o Lula, com 44,1. Nesse caso, se antes os lulistas iam, não, essa pesquisa está mentindo, essa pesquisa agora, nesse cenário, para o Lula, ela é mais vantajosa do que outros, que mostram o Tarcísio ali coladinho e alguns até na frente do Lula. Mas normalmente é o Lula na frente, porém com a vantagem pequena. Aqui a vantagem é grande. 44,1 para o Lula contra 33,1 do Tarcísio. Aqui que eu falo que diverge todas, né? Caiado em terceiro, 4,7. Pablo Marçal, 4,6. Aí em quinto vem o Ciro com 3,6, Ratinho Júnior com 2,1, Eduardo Leite 1,8, Romeu Zema 1,4. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Pablo Marçal, mas ele aparece com mais nas outras pesquisas. Aí nesse aqui 4,6. E o Ciro então nem se fala. Num cenário sem Bolsonaro com o Ciro e o Tarcísio aqui, o Ciro fica ali na casa de 15%, até 20%. E em vários, Paraná Pesquisa, Quantivos, Datafolha, aí você pega esse aqui 3,6%. Então esse instituto aqui, assim, os números do Ciro estão bem complicados, né? O Ciro caiu, não, porque eu lembro que na outra também, desse instituto, eles tinham colocado o Ciro bem atrás aqui do que normalmente outros têm mostrado. Num cenário 3, com a Michelle no lugar do Tarcísio, não muda muito não. Praticamente a mesma coisa para todos. Lula 44,4, Michelle Bolsonaro 33,5, Caiado 4,8, Zema 4. É engraçado porque aí você troca... tira o Tarcísio e coloca a Michelle tem até um pouco mais. Só que aí o Zema, que tinha 1,4, de repente o eleitor fala assim, agora eu quero o Zema. O Zema vai para 4%. Esse instituto aqui tá de sacanagem. Zema 4, Ratinho Júnior 3,9, Ciro Gomes 3,2, o Eduardo Leite 2,2. Aí o Pablo Marçal cai mais ainda do que já tinha lá, 2,1. E 1,8 de indeciso branco e nulo. Isso aqui me chama atenção.
Em todos os levantamentos desse instituto, né, a não ser que não tenha o Lula, né, mas nesse aqui, por exemplo, 1,8 de não sabe, indeciso, 1,8? Você está aí um ano e meio da eleição, aí você traz lá uma série de nomes, aí de cada 100, só vamos arredondar para 2, aí só 2. Aí que fala, não, eu não sei em quem votar, os outros todo mundo já sabe. Muito estranho, hein, Atlas? Muito estranho mesmo. Vamos aqui para um outro cenário, agora sem Lula e sem Bolsonaro. O Tarcísio lidera com 33,7, porém tecnicamente empatado com o Haddad, que aparece com 33. Ciro Gomes é em terceiro com 8,1. Outra coisa que está errada, no cenário aqui, normalmente o Ciro aparece embolado, empate triplo. Falei que de outra pesquisa, a Datafolha mostra o Ciro até na frente do Haddad. O Paraná Pesquisa mostra também tudo embolado, Ciro, Tarcísio e Haddad. Aí esse aqui tá lá o Tarcísio, o Haddad com 33 e o Ciro com 8,1. O Caiado 4,5, o Pablo Marçal 4,4, Ratinho Júnior 2,5, Eduardo Leite 2,1, Romeu Zema 1,7. E outra, não adianta ficar fazendo levantamento com esse tanto de nome aqui, eles de alguma forma estarão meio que juntos. Mas beleza, quer colocar, coloca. Aí você vai ver a diferença que dá no segundo turno. O Lula praticamente não cresce nada e vai perder para Tarcísio, Michele e para o Bolsonaro. Vamos aqui então, cenário de segundo turno. Já dei aqui um spoiler, né? Vamos começar aqui com Lula contra o Bolsonaro. O Bolsonaro venceria 47,5 contra 45,5 do atual presidente. Vantagem de 2 pontos no limite da margem de erro. A Michele venceria o Lula 49,8 contra 45,3. Aí você percebe então que o Lula, no cenário com a Michele, vou até voltar aqui na tela, ele aparecia ganhando da Michele com uma vantagem, né, considerável aqui. Lula com 44,5, Michele 33. Então o Lula tinha 11 pontos de vantagem para a Michele. Aí chega no segundo turno, o Lula que tinha 44,4 fica com 45,3, ou seja, não muda praticamente. E a Michele, que tinha 33, vai para quase 50. Então é esquisito, né? O Lula não vai melhorar, nem tem ninguém ali, do branco nulo, que de repente, então vou votar no Lula no segundo turno. Ou seja, a Michele consegue captar os votos de praticamente todos os outros candidatos. Vamos pegar aqui contra o Tarcísio, a mesma coisa. O Lula derrotaria o Tarcísio 44-33. Aqui o Lula fica com 45, mudou nada no segundo turno. E o Tarcísio sai de 33 no primeiro e vai para 48,9, vencendo e derrotando o Lula. Então o Lula perderia para Bolsonaro, Michele e para o Tarcísio. E o Lula venceria os governadores aí. Eduardo Leite, 44 para o Lula contra 22,6 do Eduardo Leite. O Lula venceria Ratinho Júnior, 45,2 contra 36,1. O Lula venceria o Caiado, 45,2 contra 36,1. E o Romeu Zema é que ainda mais aperto aqui, 45,2 para o Lula contra 39,5 do governador de Minas. E detalhe, o Lula está aqui, todo 45 ponto alguma coisinha, né, em todos os cenários. O que mostra, exceto contra o Leite, que é 44, uma certa consolidação desse percentual num eventual segundo turno, o que não é uma coisa tão boa, porque mostra que ele perdendo aqui para os três candidatos, Bolsonaro está inelegível, mas Michele e Tarcísio podem de fato disputar as eleições. Agora, vamos pegar aqui a curva, né? Contra o Tarcísio fizeram uma comparação. O Lula caiu, né, no comparativo com o último levantamento, que foi mês passado, abril. E o Tarcísio melhorou aqui no segundo turno. Mas no primeiro turno foi o inverso, é que eu acho assim muito estranho. O Lula melhorou na comparação com o Tarcísio no primeiro turno e o Tarcísio piorou. Aí chega no segundo turno e inverte, os mesmos nomes. Então quem tinha piorado passa a melhorar, quem tinha... Nossa, realmente é coisa estranhíssima aqui. Vamos pegar aqui imagem dos líderes políticos. Vamos pegar aqui só de alguns mais principais. Vamos pegar do presidente Lula, 45% tem uma margem positiva, que é o que ele alcança aqui nos cenários, né, de segundo turno, praticamente em todos e quase ali no primeiro também. Só que 54% tem uma imagem negativa do atual presidente. O Bolsonaro está quase empatado, 46% de positiva contra 52% de negativa. Vamos pegar aqui o Haddad, ministro da Fazenda, 42% de positiva, 56% de negativa. A Michele Bolsonaro, 44% de positiva, 51% de negativa. Olha, aqui todos os políticos, estou vendo aqui agora passando todos, sem exceção,
tem uma imagem negativa maior do que a imagem positiva. O único que empata essa imagem positiva e negativa é o Nicolas Ferreira, 49 de cada lado. Então, por isso é que ele aparece liderando aqui o ranking. O Tarcísio, 46 de positiva, 48 de negativa. Bom, vamos trazer aqui agora a avaliação do governo. Ruim ou péssimo? Era 47,7 mês passado, foi para 52,1. Notícia nada boa para o governo, se é que o governo vai considerar essa pesquisa aqui. Talvez eu tenha que esperar outras para ver, porque até vinha numa tendência de melhora, inclusive nesse instituto. Tinha melhorado a avaliação do governo. E na parte ótimo e bom até que melhorou também. Saiu de 40,2 foi para 41,9. Então melhorou 1,7 no ótimo ou bom, porém piorou aqui quase 5% na imagem de ruim ou péssimo na avaliação do governo. A aprovação 50,1, desaprovável mês passado, passou para 53,7. E a aprovação caiu de 46,1 para 45,4. Então o governo tinha se recuperado em março, aliás, em abril, e de abril para cá realmente piorou a aprovação do governo Lula. E o principal problema, em que o eleitor podia escolher até 3, vamos pegar aqui os 3 principais. Corrupção, 59,5%. Pode ter influência com esse escândalo do INSS que foi revelado. Criminalidade e tráfico de drogas, 50,2%. Economia e inflação, 29,4%. Enfraquecimento da democracia, para falar só mais um aqui, está em quarto lugar com 19,2%. Bom, pessoal, esses são os números. Você concorda, gostou, não gostou, discorda? Deixa aqui a sua opinião, é sempre muito importante. Lembrando que o canal Cineminha soltou um vídeo novo sobre a série The Last of Us, uma das séries mais populares que está dando o que falar. E o canal Cineminha, se você não sabe, é do meu filho. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar lá esse vídeo simplesmente sensacional. Gente, muito obrigado. Eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!